Olá, você já se sentiu frustrado ao conversar com um chatbot que parecia não entender nada do que você dizia? Aquele sentimento de ficar preso em um looping de não entendi, pode repetir? Enquanto o seu problema continua lá sem solução? Pois é, hoje vamos aprender como garantir que seus clientes nunca passem por isso. Vamos falar sobre como projetar um atendimento automatizado com inteligência artificial que realmente resolva o problema desde o canal à implementação. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael Rodrigues, eu sou engenheiro da computação pela Univesp e atualmente participo do programa de residência em TI da Federal de Goiás, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eu tenho uma especialização em inteligência artificial aplicada ao Growth Marketing pela Uniamérica e do ponto de vista de operação já estive no chão de fábrica. Então, eu trabalhei em operações com centenas de atendentes como a Fidelity, a Uma Viva, onde fiz parte da equipe de supervisão. Além disso, eu coloquei a mão na massa com ferramentas de automação como Blip, DigiSac, SPChat e muitas outras. O meu objetivo nesta aula é auxiliar vocês a mapear a jornada do cliente, seguindo as regras de negócio da empresa onde atuarão. E, por fim, escolher as ferramentas certas para que a automação seja, acima de tudo, resolutiva. Atualmente, muitas empresas cometem o erro de achar que automatizar é apenas colocar um robô para responder perguntas frequentes. Isso é o que eu chamo de automação cega. Ela foca na ferramenta, mas não na experiência do cliente. O cliente ele entra com uma dor e sai com uma irritação. Eu vou colocar aqui alguns casos que aconteceram comigo, tá? E eu vou falar pra vocês, gente. Não foi difícil de achar esses casos. Menos de 5 minutos olhando no meu WhatsApp eu já encontrei esses três pelo menos. Esse primeiro aqui é um caso que eu contratei um serviço para treinar mais o inglês, onde você treinava pelo WhatsApp e é com uma IA. Eu contratei ele em um dia, certo? No dia seguinte ele já começou a dar um erro inesperado. Isso pode acontecer? Acontece, né? Erros acontecem, é comum. Contudo, imagina que eu contratei um serviço num dia, no outro eu já tive esse erro. Como que fica a minha experiência ao contratar esse serviço, né? Então, se eu estou dentro do período de garantia de 7 dias, eu posso cancelar e a empresa perde o investimento que eles fizeram comigo, né? Como cliente, como lead. Esse segundo caso aqui é um caso que eu tive uma portabilidade, né? Então, por exemplo, eu tinha uma linha numa determinada operadora de celular, eu pedi para que eles passassem para outra operadora e aí eu mando uma mensagem falando da portabilidade. Daí eles perguntam assim: "Ah, entendi. Você quer falar sobre portabilidade? Você quer fazer ou você quer o status da portabilidade?" Né? Bom, eu quero o status da minha portabilidade, que eu estou saindo da operadora de vocês e estou entrando em outra. Tá, me digita por gentileza o número do seu celular que você está trazendo para a gente. E não é isso, entendeu? Então, eles não mapearam todas as possíveis situações de portabilidade e utilizaram a LLM para interpretar a palavra portabilidade, só que não foram um pouquinho mais profundos. E esse terceiro caso aqui é um caso que eu estava sem energia na minha residência, então eu mando o endereço, mando o nome do que está a assinatura, mando o telefone para contato, daí do nada a IA me responde assim: ó, olha, a gente não vai fazer esse serviço, não vou abrir aqui seu chamado porque a sua instalação está com fraude, certo? Imagina o tipo de atrito que gera isso com o cliente. E a instalação não estava com fraude, eu liguei na central, eles falaram, não, não consta nenhuma fraude aqui, realmente a gente está abrindo aqui a solicitação, a equipe técnica vai até a sua residência. Então, isso gera um estresse, um atrito com o cliente que acaba podendo seguir até para processos legais, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de informação que vai para o cliente através das nossas automações. Então, quando nós projetamos uma IA sem olhar para regras de negócio e para o histórico do usuário, nós temos uma barreira, não uma ponte. E automatizar por automatizar apenas escala o erro. Então, se o seu processo manual é ruim, a sua automação acaba sendo um desastre, porque escala aquilo que já é ruim. Eu queria falar um pouquinho aqui a respeito dos pontos principais que eu entendo referente à automação, que acredito que seja uma, o mapeamento da jornada do cliente e as regras de negócio. Então, para resolver isso, a questão de ter automação,
primeiro passo que nós gostaríamos de compartilhar é não escolher o software, mas mapear a jornada do cliente. Nós precisamos entender por onde o cliente ele chega, se é o WhatsApp, Instagram, Facebook, se é o web, via chat, se a empresa possui um atendimento omnichannel. Então, o cliente ele começa através de um meio de contato, ele vai para o outro, ele consegue dar continuidade ao atendimento ou o atendimento ele começa do zero? Essa empresa tem um histórico do atendimento do cliente? Isso é importante. Aqui também entra a importância das regras de negócio. Então, se um cliente ele entra em contato para um cancelamento, a empresa, qual que é a regra que ela propõe? A regra da empresa ela permite que a IA finalize isso, faça o cancelamento, ou realmente existe um humano para fazer a retenção, tentar reter esse cliente para que ele continue na nossa carteira, para diminuir o churn. Então, muitas vezes os fluxos que nós construímos na automação, eles se tratam de uma passagem de bastão da IA para o atendimento humano. Então, nós temos que entender também onde o atendimento humano agrega maior valor, onde seria a IA que agregaria. Tá? Então, entender essas regras de negócio é vital para a automação. Imagina a situação, por exemplo, que o cliente ele entra em contato e diz assim: meu produto ele não chegou. Então, a IA ela vai identificar a intenção. Beleza, é um atraso na entrega. Ela consulta o banco de dados, a API da logística. Então, realmente, ela verifica, está atrasado. Se esse atraso for maior, por exemplo, que 3 dias, ela oferece um cupom e prioriza o envio. Tá? Então, percebem que, nesse caso, a automação ela é resolutiva, ela tenta resolver o problema do cliente. Ela não diz apenas estamos verificando, ela traz um dado e aplica a regra de negócio de forma autônoma. Mas e se isso for uma segunda vez que isso ocorre? Ele pode gerar um atrito com o cliente. Por isso a importância de nós termos esse fluxo bem desenhado, bem mapeado, porque às vezes o cliente ele realmente está precisando do pedido que fez, porque ele vai também estar fornecendo um serviço para um cliente dele e acaba gerando um mal-estar entre nós como fornecedores para o nosso cliente e desse cliente com o cliente dele. Então realmente é, o atendimento ao cliente é um ponto de contato muito especial e muito importante que deve ser analisado com muito cuidado. Falando agora um pouquinho a respeito da ferramenta correta, tá? Quanto às ferramentas, o mercado possui muitas opções. Então, como eu mencionei, nós temos ferramentas robustas como o Blip, que são excelentes para grandes fluxos, integrações complexas, o GSAC, que ajuda bastante no gestão multicanal e muitas outras ferramentas. Nós podemos usar um orquestrador como o Make, Fiction, o N8N, o Flowise. E para conectar o WhatsApp a gente precisaria de uma API. Né? Então eu vejo que atualmente nós temos bastante conteúdo de N8N no YouTube, nas redes sociais, o que eu acho excelente, que tem dado cada vez maior visibilidade para isso. E acredito que as pessoas estão conseguindo construir suas próprias automações. Mas o que eu acho que a escolha da ferramenta ela depende de diversos fatores. Então, por exemplo, o fator de escalabilidade. Quantos atendimentos você espera? Você tem quantos X atendimento e para quantos atendimentos você pretende ir? O quanto que você pretende aumentar com essa automação? No caso de integração, essa automação ela vai ter algum tipo de integração com o seu CRM ou com o ERP da empresa? Existe uma flexibilidade por parte da IA? Ela permite usar uma LLM ou apenas fluxos de árvore de decisão? Então, aquela árvore de decisão que digite 1 para falar com o suporte, 2 para falar com o financeiro. Né? Um outro ponto, o custo. Eu tenho um orçamento para esse projeto, esse orçamento ele é robusto, ou é mais uma prova de conceito, um MVP, ou o meu negócio é um negócio, um micro pequeno negócio que eu não tenho tanta margem para investimento, mas eu quero colocar IA para me ajudar e para escalar esse negócio. É possível também. Onde que a gente vai rodar essa automação? Ela vai ficar na cloud, na nuvem, ou self-hosted? Ele vai ficar rodando isso num servidor próprio. O WhatsApp, a gente vai usar uma API oficial, né? Porque a grande maioria dos atendimentos, principalmente dos chats de atendimento, chatbots, é pelo WhatsApp. Então, eu uso uma API oficial ou uso uma API não oficial. Sendo que a API não oficial tem um risco de bloqueio do número. Eu preciso ter um número aquecido, né? E o canal de contato. Essa automação vai ser feita no meu canal de contato principal, então aquele número que a empresa tem há mais de 20 anos, que utiliza como WhatsApp, ou é um número separado que serve apenas para qualificar leads, fazer o SDR.
Então, o segredo não é ter a ferramenta mais cara, mas sim a ferramenta que melhor se adapta ao seu propósito. Então, eu acredito que, resumindo, para projetar um atendimento que realmente funciona, você precisa colocar o seu foco no processo e no problema do cliente, mapeando a jornada dele, aplicando as regras de negócio, e só assim então selecionar a ferramenta que vai dar vida a isso, a vida a essa automação. Então eu espero que essa visão estratégica ajude você a levar o nível das suas automações. Afinal, a IA deve servir para humanizar o tempo dos nossos atendentes, deixando para a máquina o que é repetitivo e para o humano aquilo que é sensível. E no próximo vídeo nós vamos colocar a mão na massa, eu vou construir um projeto prático junto com vocês, mas sem perder o foco no cliente, no nosso usuário, certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês e nos vemos na próxima aula.